Hoje nós estamos iniciando a terceira semana da nossa campanha de 40 dias de jejum e oração. São 6 semanas no total, nós estamos entrando já na metade da nossa campanha. E essa semana nós vamos estar estudando um tema muito relevante para a família. Nós vamos estar falando sobre o relacionamento entre os cônjuges. E hoje, para ser específico, nós vamos estar falando sobre a comunicação no casamento. Para isso nós vamos estudar 2 textos da Bíblia Sagrada. Um dos textos se encontra no livro de Efésios, capítulo 4, verso 15, e o outro está no livro de Tiago, capítulo 1, verso 19. Vamos ler o que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 4, no verso 15. Ele diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Em Tiago, capítulo 1, verso 19, nós encontramos um texto maravilhoso. Meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Deus nos concedeu um dom muito especial, a comunicação. Ela é fundamental para a vida em sociedade. No dicionário Michaelis, a definição sociológica de comunicação é o processo pelo qual ideias e sentimentos se transmitem de indivíduo para indivíduo, tornando possível a interação social. Logo nós percebemos que comunicação ela é essencial, por que não dizer fundamental? Bom, qual a diferença de essencial e fundamental? Essencial é algo que nós devemos dar valor em primeiro lugar. E fundamental é base, é derivado da palavra fundamento, algo sólido, onde se constrói bons relacionamentos, onde se constrói grandes estruturas em algo fundamental, fundamentado. É nos fundamentos que vai se construir toda uma grande estrutura. Então, podemos dizer que comunicação é fundamental. Podemos também dizer que há diversas formas de comunicar. Podemos nos comunicar verbalmente, por meio de gestos, por meio de olhares, por meio de postura, fisionomia, enfim, há várias formas de se comunicar. A comunicação, ela é a revelação do que estamos pensando. Nós precisamos entender que é fundamental haver comunicação. Não importa a forma como que se comunica. O que importa é que haja o entendimento de quem está ou das pessoas que estão envolvidas na comunicação. O que importa é que não haja ruído no entendimento, na transmissão e na recepção dessa comunicação. Mas para que efetivamente a comunicação se estabeleça entre homem e mulher, o que verdadeiramente é importante saber? Vamos analisar algumas questões ou algumas coisas relevantes para que possamos saber como que é estabelecida a comunicação. Primeiro, a diferença entre homem e mulher não é somente física e estrutural, mas ela é mental. O homem é por natureza racional e a mulher é emocional. Aí por outro lado, alguém já disse que a mulher possui um sexto sentido que o homem não tem e nem entende. Mas o que nós queremos dizer é que há uma diferença muito grande na estrutura psicológica, emocional e até mesmo física entre homem e mulher. É aí que nós encontramos a importância de haver uma compreensão dessas diferenças. A compreensão dessas diferenças vai facilitar a nossa comunicação. O que eu quero dizer que a compreensão dessas diferenças de estrutura mental, para existir um bom entendimento, a comunicação ela realmente vai se efetivar sem barreiras. Mas antes de falarmos um pouco sobre isso, antes de tudo, o primeiro texto diz que devemos seguir a verdade em amor. Para que a comunicação realmente seja efetiva, aconteça dentro da família ou dentro do casamento, não pode haver mentiras no relacionamento conjugal. Marido e mulher devem falar a verdade entre si, e isto em amor. Muitas vezes os cônjuges não querem ofender e evitam falar a verdade. Porém,
se ela for dita em amor e com uma boa atitude, produzirá efeitos positivos no relacionamento. No outro versículo, o apóstolo Paulo, ou seja, o apóstolo Tiago, apresenta 3 mandamentos que, aplicados no relacionamento conjugal, trarão bênção na comunicação. Olha o que o texto de Tiago diz: meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Vamos analisar o primeiro tópico desse versículo. Ele diz prontos para ouvir. O que realmente isso significa? Isso significa estar com o ouvido aberto e interessado em entender o que o seu cônjuge realmente está comunicando. Os homens, eles possuem mais dificuldades em ouvir do que a mulher. Um exemplo disso é o tratamento que ele tem com outras pessoas do que em relação à esposa. A gente ouve várias reclamações e não somente ouve, mas a gente presencia e, por que não dizer, eu já vivi, eu já experimentei essa experiência dentro de casa. Muitas vezes, isso acontece geralmente e em quase todas as famílias, em quase todos os relacionamentos. A gente valoriza mais, a gente valoriza melhor a comunicação com outras pessoas do que com os nossos cônjuges. Responda para mim. Quantas vezes você tratou melhor a um amigo, uma amiga, uma outra pessoa e foi áspero, foi rude, foi grosseiro com a sua esposa? Quantas vezes você respondeu asperamente a sua esposa ou não teve a paciência de ouvir os filhos depois de um dia estressante de trabalho? Realmente isso acontece. E o que nós precisamos aprender é que Deus nos deu anatomicamente 2 ouvidos. E esses 2 ouvidos significa que nós precisamos ouvir mais do que falar. E os 2 ouvidos estão bem mais próximos do nosso coração, ou seja, da nossa mente, e justamente para isso, para nós ouvirmos e ao mesmo tempo pensarmos antes de falar. Por isso é muito importante nós nos disciplinarmos a ponto de nós entendermos que é muito importante ouvir. Quantas pessoas estão em depressão, estão em crises emocionais, solitárias, vivendo tendo simplesmente como companheira a solidão. Por quê? Porque não encontraram no amigo, na amiga, não encontraram no esposo, não encontraram na esposa, não encontraram nas pessoas um ouvido pronto para ouvir. As pessoas querem nos ouvir. Talvez a sua mulher esteja triste, a sua esposa esteja simplesmente querendo que você pare um pouco, olhe nos olhos dela e ouça um pouco mais. Vamos disciplinar, vamos estar prontos para ouvir. Eu tenho certeza que se você, marido, parar um pouco e ouvir mais a sua mulher, você vai ter um casamento duradouro e vai ter uma família totalmente diferente da que você teve uma semana, um mês ou um ano atrás. Uma outra coisa muito importante que esse versículo nos traz é tardios para falar. Nós temos uma tendência muito forte de autodefesa. Nós não ouvimos o cônjuge e queremos impor nossas ideias. E isto quebra a comunicação. Quando nós não damos esse espaço, sabe, essa interlocução, ela precisa acontecer. Nós precisamos aprender a ficar calados e somente falar no momento correto. Em Eclesiastes, no capítulo 3, a Bíblia diz algo assim profundamente importante para nós. O sábio vai começar a falar sobre o tempo, mas ele diz algo muito importante: há tempo para todas as coisas. Há tempo para falar, há tempo para se calar, e nós precisamos aprender isso com o tempo. Existe o tempo de ficar calado e existe o tempo de falar. E nós precisamos aprender essa disciplina, essa sabedoria, esse princípio bíblico de saber ouvir e, muito mais do que saber ouvir, ser tardio para falar. Quantas pessoas perdem muitas oportunidades porque falam pelos cotovelos, porque falam mais do que a boca pode pronunciar. É o verdadeiro tagarela. Existe um ditado popular que o peixe morre pela boca. E muitas vezes nós falamos muito, criticamos muito, falamos
tudo achando que as palavras vão se esgotar. Calma, seja tardio para falar. Uma outra coisa que nós precisamos entender: o homem, ele é racional e a mulher, ela é emocional. Logo, nós precisamos aprender a processar a comunicação dos cônjuges. O homem, ele raciocina a coisa muito rápido. Raciocínio no sentido de tornar tudo muito prático. O homem não é tão detalhista quanto a mulher. E por causa dessas diferenças, os ruídos de comunicação, os cortes na comunicação, o teleios não acontece. O que é teleios? Teleios é comunicação perfeita, que deu origem à palavra telecomunicação. Uma comunicação perfeita. Mas para que haja uma comunicação perfeita, nós precisamos conhecer a estrutura de transmissor, receptor e transmissor. Então, muitas vezes, a comunicação dentro do lar, ela sofre muito justamente por causa disso. Porque nós não conhecemos a estrutura de quem recebe ou da estrutura de quem transmite a comunicação. Ou seja, ninguém entende homem, ninguém entende mulher. Certa vez eu li um livro chamado Homens são ostras e mulheres são pés de cabra. É interessante saber como que é complicado essa questão do relacionamento. Mas é simples, mas demanda esforço para nós entendermos. Nós precisamos aprender a processar a comunicação dos cônjuges, aprender a lidar um com o outro, sabendo que o seu marido, ele é prático, é racional, sabendo, marido, que a sua esposa é emocional. Então nós precisamos entender entender e saber nos relacionar sabendo dessa situação. Então não é difícil. A questão é que nós não paramos um pouco para aprender a nos comunicarmos. A comunicação exige um aprendizado constante da nossa parte. Mesmo diante de dias difíceis, de situações difíceis, nós precisamos aprender a ser tardio no falar, a ouvir mais e aprender que, se for o tempo de permanecer calado, vamos permanecer calado. Um outro princípio que nós aprendemos desse texto é tardio para irar-se. Nos relacionamentos de comunicação, é essencial que estejamos aptos a ouvir e tardios no falar. Isso é realmente importante. Caso você atropele esses princípios da comunicação, o conflito estará estabelecido. E é aqui que não podemos permitir que a raiva tome conta do nosso coração. Veja bem, às vezes nós julgamos rapidamente o nosso cônjuge antes de ouvir e pensar, e logo nos ofendemos e caímos na cilada do inimigo. Quantas barreiras são levantadas entre os cônjuges pelo fato de darem lugar à ira? Sabe o que eu quero dizer com isso? Alguém disse que devemos sempre contar de 1 a 10 antes de agir. E às vezes, no calor da discussão, os nossos mecanismos de defesa começam a atuar e facilmente podemos julgar, condenar e ficar com raiva. O que eu quero dizer é que muitas vezes nós queremos impor as nossas ideias. Muitas vezes você, mulher ou homem, ou marido ou esposa, quer impor as suas ideias no calor de uma discussão e isso não funciona. É melhor parar, contar até 10, esperar um tempo e depois, com a cabeça fria, voltar a calar sobre o assunto. A Bíblia ensina que a mulher sábia edifica a sua casa. O homem que ama, ele cuida da sua esposa, da sua família, com entendimento. Existe também um ditado muito popular que quando você estiver numa discussão e no calor das ideias, tome um pouco de água, seque uma garrafa de 20 litros, tome bastante água, ou na verdade, coloque um copo d'água na boca e fique com essa água na boca até esfriar toda a situação. O que eu quero dizer para você? Cuide do seu casamento, mantendo uma boa comunicação. Não faça com que o sol se ponha antes que haja reconciliação. Reconcilie-se com o marido, reconcilie-se com a esposa, que haja comunicação. Perdoar também faz parte da comunicação. Nós precisamos entender que liberar perdão e perdoar
E receber perdão é muito importante. Perdoar é básico, é fundamental na comunicação. Portanto, invista no seu casamento, cuide do seu casamento, cuide da sua família, converse bastante, converse muito com os filhos, aproveite o tempo, não fique assistindo o tempo todo, desligue um pouco o celular, desligue um pouco a televisão, sabe? Valorize tempos preciosos na hora do almoço. Hoje a gente não vê mais comunicação dentro do lar. Chega a hora do almoço, é aquela correria, um come dentro do quarto, outro na sala, outro com o celular do lado, sabe? Lá em casa, nós decidimos, na hora do almoço, não se liga a televisão, o celular fica na bancada da cozinha em casa, e nós valorizamos muito a hora do almoço, porque no dia a dia, no corre-corre, às vezes dos trabalhos noturnos da igreja, nós não temos tempo para se reunir à noite para jantar. Mas café da manhã e almoço lá em casa é sagrado. Nós conversamos, nós oramos juntos, nós brincamos, nós discutimos juntos ideias. Esse é o nosso almoço lá de casa. Quantas vezes você não reuniu mais seus filhos e sua esposa, a sua família em volta da mesa? Valorize, converse, dialogue. O tempo passa, os filhos crescem e a gente perde muita oportunidade e a gente não conversa o que realmente deveríamos conversar. Faça isso antes que as pessoas desçam a câmara fria, antes que as pessoas deixem o palco da existência. Converse, diga que ame, diga que goste, peça perdão, busque essa comunicação. Não deixe para depois o que você pode falar hoje. Fale hoje. Abra o seu coração e coloque para fora aquilo, as palavras mais belas, mais bonitas, mais importantes que você quer dizer para a sua família, para os seus filhos. Bom, eu quero terminar dizendo que você não pode permitir que o inimigo coloque barreiras entre você e o seu cônjuge e na sua família. Eu quero que você prepare a sua casa para bons e, por que não, inesquecíveis momentos. E isso só vai acontecer se houver diálogo, se houver comunicação. Vamos orar juntos? Ore para que Deus o habilite a enfrentar o desafio dos temperamentos diferentes. Ore para que Deus o ajude a aceitar os costumes familiares do seu cônjuge em amor. E também ore para que Deus o capacite a perdoar, pedir perdão toda vez que for necessário. Vamos orar juntos. Amado Deus, abençoe os cônjuges, que haja efetivamente diálogo, conversa, que haja comunicação no lar, que o marido, o homem converse com a esposa, que haja um diálogo entre pais e filhos, que haja diálogo entre marido e mulher, que haja efetivamente o respeito, o cuidado e que haja, acima de tudo, a aliança firmada pela comunicação entre os cônjuges. Por isso eu te peço, amado Deus, estenda as suas mãos sobre a nossa cidade e sobre todos aqueles que estão ouvindo e assistindo esta mensagem, este devocional. Sejam suas casas abençoadas, seus filhos ricamente abençoados pelo Senhor e toda a nossa família seja guardada e protegida pela tua preciosa mão. Nós oramos no nome de Jesus. Amém? Fique com a gente. Acesse o nosso canal no YouTube, IBPAR, a Igreja Batista de Paranatinga, ou você pode também estar mandando uma mensagem pelo telefone que está aparecendo aí no seu vídeo. Quero que você seja abençoado realmente por Deus. Assalamu alaikum. Que a paz de Deus recaia sobre você e sobre a sua família. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família